Eu expresso minhas mais sinceras condolências pela partida do reverendo Isaías Ramírez, lá no México. E também no Chile partiu o reverendo Oscar Zapata, a toda a congregação e a toda a família nos lugares onde eles ministravam, e a todos os irmãos. Que Deus console vossos corações, e conscientes de que o que nos falou o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, onde nos diz: assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Por isto vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora vejam que da era da pedra angular e da dispensação do reino, que todavia ou ainda está em estado de cumprimento, se cumprindo neste tempo onde ainda estamos nesses corpos terrenos, porque vejam que começou essa dispensação. Começou no tempo em que ainda a ressurreição não aconteceu, nem a transformação. Portanto, os que partem, que são pertencentes à era da pedra angular e dispensação do reino, serão pouquinhos, porque está bem próximo esse acontecimento profético da ressurreição. Ou seja, que todo aquele que esteja escrito no livro da vida do Cordeiro e que já tem a predestinação para ser ressuscitado, são bem pouquinhos os que terão que partir, porque esse número tem que se cumprir ou ser cumprido. E tem que estar lá toda pessoa que será julgada nesse lugar. Vejam vocês que tem um número para se cumprir, para ser cumprido na sexta dimensão, que tem que ser completado esse número, e a forma em que esse grupo vai ser julgado tem que ser com essas pessoas em específico. Serão julgadas nesse estado, lá nesse corpo teofânico. E aqui na Terra são julgadas em um estado, todavia ou ainda, estando vivos nesses corpos terrenos, os quais estamos passando por esse momento, por esse tempo de preparação, de prova ou provação, para ser adotados e ser assim a imagem e semelhança de nosso Pai Celestial. Agora vejam vocês que esse grupo que está sendo completado lá na sexta dimensão,
esse grupo, breve ou logo chegará o último lá, e então não vai mais haver morte, senão que os que restem ou ficam vivos, ao vê-los quando ressuscitem, eles serão transformados. Existe uma ordem divina para realizar Deus no meio do seu povo essa promessa. Portanto, nós não estamos como aqueles que não têm esperança, senão que temos a esperança de que todos eles vão voltar nesse corpo glorificado que Ele prometeu para nós. E isso ele fala isso em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Vê? Os outros seres humanos não têm esperança. E por causa disso, nós, pois, mesmo que nos entristeçamos, porque se nos parte, se nos vai, mas não é essa tristeza de que não voltaremos a ver. Ou seja, nós não podemos ficar tristes como os outros ou os demais, ou seja, é uma tristeza de que não vão voltar a vê-los. A nossa tristeza é porque não estão conosco entre nós, mas é uma segurança, uma certeza de que o vamos voltar a vê-los. Ou seja, nos entristecemos, mas com a esperança de que o iremos voltar a ver. Os outros se entristecem, mas não têm a esperança de que o verão novamente. Porque os outros, os demais, não têm essa esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Jesus também trará aqueles que dormiram nele, pelo qual vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós, os que tenhamos ficado, que vivemos para a vinda do Senhor, que ficamos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, animai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa escritura de voz de mando, voz de arcanjo e trombeta de Deus descendo do céu, terá um cumprimento pleno cumprimento quando Apocalipse 11 se levante ou se levantar. Assim como na primeira vinda do Senhor diz que saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, que aí ocorre ou acontece plenamente o cumprimento dessa escritura, mas primeiro se está cumprindo e tem uma revelação de um ângulo, porque todas as escrituras têm distintas, diferentes e múltiplas revelações e cumprimentos. E enquanto ele está fazendo essa grande voz de trombeta no meio do seu povo, para que obtenham nesse ano 50 de jubileu a sua libertação e obtenham através do sonido de trombeta a libertação e receber todas as bênçãos dessa liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Primeiro se está cumprindo neste tempo final, nessa esfera, mas totalmente essa escritura vem ou se torna cumprida já quando o Espírito de Deus volte, entre neles e se levantem depois desses 3 dias e meio. Agora vemos como todas essas escrituras vão tomando vida ou tendo vida e vão se cumprindo à medida que vai se desenvolvendo o programa divino e o sétimo selo, ao ser aberto no céu o sétimo selo e provocar esse silêncio, onde unicamente se está dando a conhecer o mistério do sétimo selo, que é a vinda do Senhor, no aposento alto, na era da pedra angular, onde os escolhidos estão escutando essa grande voz de trombeta, essa revelação contida nos trovões, o qual isso lhe dá a fé de rápido. Os outros
há tem barulho, há ruído, barulho e um monte de coisas que não conseguem entender, compreender, não tem essa revelação, porque mesmo que escutem, é como se não estivessem escutando nada, coisa alguma. Mas os escolhidos, quando escutam essa palavra vai fazendo, vai produzindo na sua vida aquilo para o qual Deus a está enviando, que é operar em cada escolhido, essas células sobre células, células sobre células, assim como formou no corpo de Maria o corpo de Jesus. Assim, em cada escolhido, essa palavra está formando célula sobre célula, ou seja, perfeição, mais perfeição, mais perfeição, mais perfeição. E em torno, ao redor dessa palavra, é que Deus criará, porque Ele já tem o pó, Ele já tem a parte que Ele precisa, necessita. Por isso, Ele dizia, quando lhe mostraram lá, dizia o irmão Branham, que eles diziam, então, tomaremos corpos. Vejam como assim aconteceu no tempo de Abraão. Ele pegou um pouco de luz cósmica e tomou. E assim fez um corpo, e aí, mete-te aí, Miguel, entra aí, Miguel, fez outro, entra aí, Gabriel, e fez um para si mesmo. Mas já vejam, nós já temos essa parte, para que em torno, ao redor desse corpo, Deus vai criando célula sobre célula, esse novo corpo. Ou seja, que o que você está recebendo hoje é uma transformação desde o seu interior. O vai transformando, regenerando e transformando. E isso aconteceu nas eras, mas nessa esfera espiritual, e além da esfera espiritual, Deus tem criado nossos corpos teofânicos, nascemos de novo, ao crer na sua primeira vinda, ao crer na sua segunda vinda, Deus aí está criando esse novo corpo, para Deus habitar em toda a sua plenitude. E Deus habita em toda a sua plenitude em um corpo perfeito. Portanto, temos que ter esse corpo perfeito para que então Deus habite em toda a sua plenitude. Agora, lembre-se que para chegar até aí, tem um processo onde haverá um entrelaçamento, onde nós vamos provar e estremecer este mundo. Ou seja, se começará de uma forma progressiva e depois, nos 30, 40 dias, é que aí já totalmente se estremecerá o mundo. Mas tudo isso vai de uma forma escalonada, gradativa, progressiva, se entrelaçando. Este corpo com o corpo eterno e glorificado se entrelaçando, até que de repente, no abrir e fechar de olhos, diz assim: mas Deus já fez uma obra pelo Espírito Santo no meio de cada um de nós e vai formando tudo isso nas nossas vidas, desde o campo espiritual até o campo físico, a esfera física. Assim que todas essas são promessas para nós, e mesmo que doa na gente, nos dá tristeza, quando parte um familiar, pai, irmão, filho. No Brasil, eu creio que também partiu uma outra pessoa no Brasil, a qual também, pois, eu adianto minhas condolências por esse irmão, e uma outra pessoa que tiver partido também por esses dias e que não me tenham avisado, pois também estas palavras sirvam de consolo, mas, porém, vejam os outros, têm tristeza e não têm esperança. Nós temos tristeza, mas temos esperança, porque somos humanos, nós sentimos. A gente fica triste, talvez a um dure isso uma semana, outro um mês, outros 6 meses, às vezes até um ano, demora em sair essa tristeza, mas sempre estamos conscientes de que tem promessas de que o voltaremos a vê-los ou a ver. E que não é que já desapareceram, senão que, pelo contrário, foram tomar um descansinho e que, brevemente, ao vê-los, mas ele dirá: olha, quanta falta tu fizeste, mas foi bem melhor que tu fostes de partiste. Nos fizestes tanta falta. Porém, foi bom assim porque agora eu posso ver e posso perceber que aconteceu a ressurreição, porque tu estás me visitando, viestes até mim. E
Alguma pessoa poderá dizer, mas olha, mas é que eu não tenho familiares, parentes, eu sou a única crente. Como é que eu vou saber se algum irmão for me dizer, irmão, eu sou aquele que esteve em tal igreja, estive em tal igreja, eu afundei aqui, e Deus me ajudou e levantei esse lugar desde o princípio. Eu não vou reconhecer ou conhecer. Eu não tenho nem foto tua ou dele. E outros podem dizer, olha, eu fui quem estive aqui, lá, mas é que eu não te conheço. O que é que eu posso fazer? Bom, se não tem algum familiar, parente que você conheça quando jovem, você me conhece. Assim que não fique preocupado. Amém, Senhor. Que qualquer coisa eu mesmo apareço para ti. E tudo Deus tem solucionado, tem uma solução. Assim que, quando você pense ou pensar como será tal coisa, não fique preocupado, que Deus já pensou nisso desde antes, muito antes. Ou seja, a solução para tudo Deus tem. Assim que não fique preocupado com isso. Vejam, para tudo Deus tem uma solução para os seus filhos. Assim que essa grande voz, a qual eles ouvirão, que eles ouvirão, os escolhidos de Deus estão escutando-a neste tempo final, e aquilo que nos fala no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E ali lembre-se que está escrito, ele escreveu, o Espírito Santo em carne, está escrito isso, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, aqui, vejam, essa grande voz eles ouvirão quando aconteça essa ressurreição, e aí haverá algo muito importante que estará acontecendo por esses dias, antes que eles ressuscitem. Assim que para a família de Oscar Zapata, sua esposa Patrícia Iglesias, e também para a família de Isaías Ramírez, sua esposa Rebeca Cervantes Hernández, e a congregação lá em Chillán, Chile, e a congregação de lá que pastoreava o reverendo Isaías Ramírez, sejam consolados os vossos corações com estas palavras e conscientes de que brevemente voltarão, e que continuemos nos preparando para a nossa transformação, continuemos nos preparando para que quando eles voltem ou voltarem, possamos vê-los e compartilhar com eles esses dias tão gloriosos que estaremos passando antes de ir para a ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.